Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muitas novidades. O nosso programa está de cara nova. Depois de 3 anos de gravação em Brasília, capital federal, nós voltamos a gravá-lo a partir dos nossos estúdios aqui em São Paulo. Durante 3 anos, a Rede Vida me hospedou muito bem nas suas dependências e eu tenho um dever de gratidão muito grande para com o diretor lá, Luciano, e toda a sua equipe. Mas, sobretudo, ao diácono Albérico, que nos seguiu com tanto carinho, com tanto entusiasmo durante todo este tempo, semanalmente. A eles, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão imensa e acredito de todos os telespectadores que, a partir dos meios tecnológicos, puderam se adentrar na nossa temática e nos nossos programas. Muito obrigado a eles e a todos. Tenho aqui do meu lado, agora pela primeira vez neste programa, a figura de um sacerdote. É padre, chama-se Padre Anselmo. Uma palavrinha de apresentação do Padre Anselmo. Eu conheci o Padre Anselmo quando ainda era seminarista, quando ainda estudava filosofia no seminário Mater Ecclesiae em Itapecerica, aqui perto de São Paulo, onde eu dou aulas. Através de diversos encontros, eu consegui trazê-lo da diocese de onde ele pertencia anteriormente, Estância, em Sergipe, para a diocese de Santo Amaro, aqui na cidade de São Paulo. Ele já é sacerdote há uns 2 anos? 3 já? Há 3 anos é padre, entre outras ocupações que todo sacerdote tem, ele é o promotor vocacional da diocese dele. E, a meu pedido, ele se dispôs a vir aqui a tomar o papel e o lugar de tantos outros que tão bem o precederam. Muito obrigado, Padre Anselmo. Quiser uma palavrinha de boas-vindas, ou melhor, de acolhimento dos nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Padre Fernando, que para mim, mais que um amigo, certamente é um pai dadivoso, porque tem me acompanhado ao longo destes anos e todo o meu pequeno, embora fecundo amor à Palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, tenha se despertado a partir desta amizade que nasceu no meio acadêmico, na sala de aula, e graças a Deus continua a todo vapor. Então, com muita alegria, novo de padre, novo com experiência, eu me apresento aqui para partilharmos um pouco sobre os textos bíblicos. Muito obrigado. E nós estávamos, mas disto já falamos, vendo o final da carta aos Hebreus. Eu me recordo que o último programa envolveu o capítulo 8º desta carta aqui. Muito rapidamente, eu quero falar dos capítulos 9 e 10. Não vou pedir ao Padre Anselmo que os leia, para não tomar o nosso tempo muito fortemente, mas, em poucas palavras, capítulo 9, o Cristo entra no santuário celeste. Eu já expliquei aqui, vezes diversas, que no ritual do Antigo Testamento era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano apenas no santuário terrestre, que era, digamos, um cubículo
do Templo de Jerusalém, e com o sangue de um bode nas mãos, para aspergir a Arca da Aliança. Mas, como foi dito, isto era apenas fumaça, neblina, preparação das realidades que estavam por vir. Do ritual se passa ao existencial. E no existencial é o Cristo que entra no santuário, mas não no santuário do Templo de Jerusalém, e sim no verdadeiro santuário, que é a presença real de Deus. E quando foi que o Cristo fez isto? Quando, após a sua morte, ele ressuscitou e foi colocado à direita de Deus. Entrou então no santuário. E com quê? Com que nas próprias mãos? Entrou no santuário não com o sangue de bodes, de animais irracionais, mas com o próprio sangue, isto é, com a oferta da própria vida, oferecendo-se assim a Deus em nosso favor. Podemos dizer, portanto, que o Cristo é sacerdote, mas o sacerdócio do Cristo é exercido no céu, não na terra. Na terra ele jamais foi sacerdote. E a sua ordenação sacerdotal, se é que podemos chamá-la assim, se deu na sua crucifixão, quando foi elevado, quando foi crucificado. Lá foi investido da dignidade sacerdotal que, com a ressurreição, a exerce celestemente na presença de Deus em nosso favor. E é por isto que o autor afirma, neste mesmo capítulo, que a nova aliança, que supera a aliança antiga, foi selada no sangue de Jesus. O ritual fica de lado, está superado, e o novo, o existencial, vem no sangue de Cristo. Aí está o capítulo 9, em poucas palavras, explicado. O capítulo 10, na verdade, parece ser o último capítulo que trata do sacerdócio de Cristo e da sua superioridade com o sacerdócio da antiga lei, da antiga aliança. No capítulo 10, se fala da ineficácia dos sacrifícios antigos e da eficácia de Cristo. E claro, eu já disse isto algumas vezes, explicando esta carta, não é o caso de repeti-lo mais vezes, que tem a ver o meu pecado, a minha consciência manchada, com o sangue de um carneiro ou com o sangue de um bode. Nada, absolutamente nada. Não há nenhuma equiparação entre a minha consciência e o sangue de um irracional. Era por isto, por causa da ineficácia, que os sacrifícios da antiga lei deviam ser constantemente repetidos. E todos os anos entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, no mesmo santuário. Flávio Joséfo, um historiador judeu, filo-romano, via naquelas manadas de carneiros e bodes destinadas ao sacrifício na área de Jerusalém a superioridade da religião judaica sobre as outras religiões. O nosso autor, mais avisado, mais profundo, via nessas manadas o sinal da ineficácia, porque o que é eficaz não precisa ser mais repetido. Se o sacrifício de Jesus foi eficaz, ele é eficaz para sempre, uma vez consumado. Não se repete mais. Está claro? Sem dúvidas. O interessante é que,
quando o Senhor fala do sacrifício no Antigo Testamento e do sacrifício no Novo Testamento, nós poderíamos concluir que os sacrifícios do Antigo Testamento, pela sua ineficácia, ganham em irracionalidade, enquanto que o do Novo Testamento, pela sua existencialidade, ganha também na sua racionalidade mas de ser, evidente, padre. porque aqui se trata do existencial, aqui se trata de seres humanos, não se trata de animais. Animais nunca foram instrumentos para que o ser humano chegue a Deus, de forma nenhuma. É claro que entra assim. A sua pergunta é bastante pertinente. Agora, é preciso, a carta não diz, a carta não toca nesse assunto, mas é preciso que eu toque, porque os meus telespectadores participam em grande maioria da Eucaristia. Vamos fazer um intervalo e eu volto já com a explicação. Estamos de volta ao segundo turno do nosso programa e eu tinha mais ou menos apresentado uma pergunta, mas o padre deve formulá-la melhor. Todos os dias acreditamos que os católicos cristãos participam da missa. O padre nos fez uma afirmação de cunho muito profundo. Se o sacrifício, ele ganha, o sacrifício de Jesus, ele ganha na sua eficácia de ser, então, logicamente, ele não precisaria ser repetido. Então, caro padre, se o sacrifício de Jesus é tão eficaz, por que todos os dias participamos de missa? Bem, em primeiro lugar, eu não sei se todos os dias todos participam de missa. Ao menos eu preciso celebrar. Não, mas aos domingos eu esperaria que sim. O sacrifício da Eucaristia está estreitamente ligado ao sacrifício da cruz. Mas não se trata de repetir o Calvário. Calvário 1, Calvário 2, Calvário 3 e assim por diante. Não se trata disso, de forma nenhuma. A Eucaristia não repete, não renova. Ela simplesmente reatualiza. Ela coloca sobre o altar, ao alcance de mão de todos nós, o único sacrifício de Cristo no Calvário. Com outras palavras, ela traz a história, através do sacramento, ela traz a história passada para o presente de nós. E assim, nós vemos Jesus reatualizando o mesmo gesto que fez na cruz, sem renová-lo. E este é o seu sacrifício. Juntamente com o seu oferecimento ao Pai, vão os nossos sacrifícios também. Agora, que são os nossos sacrifícios? Não é como muita gente entende, de uma maneira idiota, ridícula, deixar de comer bombom, deixar de comer qualquer coisa. Não. Sacrifício é algo positivo, não é algo negativo. É oferecer a Deus o que nós temos de melhor, não o que temos de pior. Isto não é sacrifício. Nós oferecemos a Deus, juntamente com o sacrifício de Cristo, e naquele momento, exercendo o nosso sacerdócio batismal, no momento da Eucaristia, todos, até o padre, no seu sacerdócio batismal, oferece também a sua própria vida. Oferece a sua vida no que ela tem de bom e no que ela tem de ruim. No que nós temos de carga positiva e também, por que não dizer, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, não porque isto tenha valor em si, mas porque nós miseráveis não temos outra coisa
a oferecer a Deus, muitas vezes, senão as nossas próprias faltas, para que Ele as transforme no sangue de Jesus e nos faça, pouco a pouco, através de diversas Eucaristias, entrarmos profundamente no mistério da cruz, no mistério do Calvário e nos revestirmos de Jesus Cristo. Tá bem? Sim, perfeitamente entendível. Bom, então, nós agora vamos para a última parte da carta aos Hebreus, que é o finalzinho de 10 e os capítulos 11 e 12. O capítulo 13 é mais uma despedida. Esta aqui não era uma carta, ela não tem proêmio, ela só tem um final. Parece que se tratava de um discurso cristológico que, depois de feito, tomou a feitura de uma carta enviada. Mas ela propriamente não é carta. A fé. Mas que tem a ver a fé com tudo aquilo que viemos dizendo do sacrifício de Jesus, do nosso, do sacrifício da antiga lei, do sacrifício da nova lei, que tem a ver tudo isto com a fé? Bom, há alguns que dizem nada, absolutamente nada. Aqui se trata de um outro assunto. E se o autor tivesse posto um ponto final no final do capítulo 10º, ninguém sentiria falta nos capítulos 11, 12 e 13. Eu não sou desta opinião. Eu acho que o capítulo 11 está perfeitamente relacionado com o que veio antes. Por quê? Porque só através da fé nós podemos entrar no santuário com Cristo dentro da Eucaristia, só através da fé nós podemos oferecer também com Cristo e no exercício do nosso sacerdócio batismal os sacrifícios existenciais, isto é, aquilo que acontece diariamente de bom e de ruim na minha vida, na sua vida. Até aqui, claro? Sim. Tudo bem? Portanto, assim explicado, o capítulo 11 tem a ver e bastante com os capítulos precedentes. É que os nossos pregadores, em geral, estão tão acostumados a falar em virtudes morais, fé, justiça, generosidade, castidade, que pouco se ouve falar da fé, da esperança e do amor, que são virtudes teologais, quase nunca anunciadas num sermão dominical. Eu não me lembro quando foi a última vez que ouvi uma palestra sobre a fé. Não me recordo. Me recordo de muitas palestras, mas não a respeito da fé. Ora, a fé tem duas faces, dois momentos. Um primeiro momento é de ordem intelectual, e é o momento que todos entendem, é recitar o credo. E nós recitamos o credo nos domingos, nas missas, e todos nós sabemos o credo de cor, ao menos o credo apostólico. Como sabemos o Pai Nosso, Ave Maria, a Salve Rainha, tudo isto sabemos de cor e nos foi ensinado no primeiro catecismo da nossa infância. Agora, a fé não tem apenas um elemento teórico, que é fácil, eu creio, eu creio, eu creio. A fé tem um elemento existencial. Dou um exemplo, e um exemplo bíblico. No capítulo 12 do livro do Gênesis, se diz que Deus falou a Abraão. E Abraão, evidentemente, creu na palavra de Deus. Mas não só creu,
e continuou no mesmo lugar. Por causa daquela crença, ele se pôs em marcha, ele se pôs a caminho, ele empreendeu uma viagem para um lugar, um local desconhecido, Canaã, que segundo a promessa de Deus seria dele, mas que ele nunca teve em vida. Ele só teve em vida um túmulo, somente um túmulo, por incrível que isto possa parecer, um túmulo onde ele enterrou a sua esposa e onde ele próprio seria enterrado. Só isto aconteceu. E, no entanto, saudando de longe a promessa, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, ele se pôs em marcha. Ele caminhou e ele veio. E ele se tornou um peregrino de Deus. Não viu a promessa concretizada, mas creu que ela se concretizaria também. De certa forma, a nossa fé é isto. Nós também nos pomos a caminho. Senão a fé não é verdadeira. Senão a fé não é autêntica. Se ninguém se põe a caminho, só diz creio, 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 mas fica onde está e não se modifica em nada, absolutamente nada, este não é cristão. Este não é filho de Deus e não caminha como Jesus caminhou. Mas aonde é que vai terminar o nosso caminho? O nosso caminho não termina neste mundo aqui. O nosso caminho, como o caminho de Abraão, termina também num túmulo. O nosso caminho termina no cemitério. Lá paramos de caminhar, pelo menos nesta vida aqui, ou neste planeta aqui. E, no entanto, a nossa fé nos diz que lá onde emudece toda a sabedoria humana, Deus continua a nos levar em suas mãos e se inaugura para nós a segunda fase da nossa vida, que é a fase da eternidade, que é a fase da retribuição. Não se esqueça, a fé tem dois elementos, um elemento teórico. Abraão creu e nós somos filhos de Abraão pela fé, mas Abraão também deixou toda a comunidade de Harã, da Síria, deixou toda a sua casa, deixou toda a sua parentela e se pôs a caminho como peregrino do desconhecido. Meu caro padre, o senhor, entre tantas coisas, nos afirmou com muita precisão que a fé é um caro dom teologal. Certamente os nossos telespectadores, ouvindo esta explicação tão agradável, eles podem perguntar, ora, se a fé é um dom teologal, por que eu preciso da comunidade e igreja para desenvolvê-la bem? Em primeiro lugar, porque a fé, como diz São Paulo, vem pelos ouvidos. E somente se houver a presença de um pregador. Em segundo lugar, porque Deus nos salva não individualmente, mas Deus quer nos salvar comunitariamente, junto com outros, formando um só povo. O nosso programa está no final. Acredito que transmiti alguma coisa de valor aos telespectadores. Agradeço a presença de todos e, mais uma vez, as boas disposições do Padre Anselmo e nos comprometemos a estar aqui no próximo sábado. Até lá, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Padre, pelo carinho, pela acolhida. Muito obrigado a você que nos acompanha.